novamente, queridos catequizandos, catequizandas e pais e famílias. Vamos hoje iniciar o nosso segundo encontro da catequese do segundo tempo. As 3 turmas juntas, em oração, fazendo o nosso segundo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí a sequência das 10 Ave Maria, conforme nós fizemos no encontro passado, vocês aí em casa continuam a dezeninha do terço. Vamos então dar início ao nosso encontro, como dizia no encontro passado. Quem beija a Bíblia, beija o rosto de Deus. Assim Santo Agostinho falava. E nós também fazemos isso. Então, vocês fizeram as atividades, nos enviaram nos grupos, né? E hoje nós vamos usar um pouco da atividade que vocês fizeram na casa semana passada. Vamos dar sequência e já vamos ver o que nos fala da atividade que vocês fizeram. Na página do livro de vocês, Página 33. Então, como nós falamos na aula passada, né? A Bíblia é o livro que nos transmite a palavra viva, a palavra de Deus, que é Jesus. Nela nós podemos identificar a ação salvadora de Deus e presente na história dos homens. A ação dele livra o homem dos perigos, ensina o caminho e educa para o amor. Hoje nós vamos aprender a palavra de Deus conforme a sua criação, né? Então o título do encontro de hoje é Deus se revela através da obra da criação. Então como foi que Deus criou o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Como que foi todo o princípio de tudo? E Deus então revela seu imenso amor por nós. Nós temos bem explicadinho lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 31. Depois vai uma atividade de tarefinha para que vocês leiam junto com os pais, né? Leiam junto com os filhos, porque daí ali tem toda a explicação, né, da criação. Então, o livro de Gênesis narra como Deus criou todas as coisas. Deus tem o poder de fazer tudo existir. Por isso, antes dele não existia nada. Tudo foi criado porque ele existe e porque ele nos ama, né? Então, nós vemos que todas as coisas que foram criadas no mundo, elas vieram a partir da força da palavra viva, né? Que é a nossa Bíblia. A partir de todas as histórias que estão escritas aqui. E não tinha matéria-prima nenhuma, né? Mas simplesmente foi a partir da Bíblia. Então, segundo a história, né? Segundo a história que está ali na Bíblia, nós fizemos para vocês entender, né? Vocês alunos, catequizandos, aprenderem, já ouviram falar, né? Que lá no primeiro aninho, a gente viu que vocês já estudaram também, né? Da catequese, que Deus criou todas as coisas que existem na Terra, né? Em 6 dias. E no 7º dia ele acabou contemplando tudo aquilo que ele havia criado. Então, no primeiro dia, Deus criou, né? Existia uma escuridão, só uma escura, não existia mais nada, né? Nosso mundo era inabitável, não existia coisas vivas, não existia nada. Então, Deus, com uma única frase, ele diz que haja luz. E assim ocorreu, né? O dia, então, nós temos daí a criação do dia e da noite, né? Então, no lugar das trevas, da escuridão, né, então, transformou-se no dia. E claro que essa terra,
Aqui foi o início do universo, né? Do nosso sistema planetário. No início, essa Terra estava vazia, não existia nada. Aí Deus pensou, né? Vamos habitar, vamos criar coisas bonitas e belas. E também, lá no sexto dia, a gente vai ver que Deus criou o homem, né? Para que vivesse e usufruísse de tudo aquilo que ele criou aqui na Terra. Então, daí no segundo dia, Deus criou o céu, as nuvens, então toda a parte do sistema, né? Então, ficamos maravilhados com tudo que ele criou e tudo para nós. No terceiro dia, continuando a sua criação, no terceiro dia, ele criou então toda a natureza, né? As plantas, as árvores, a floresta, né? Tudo que pudesse existir de vivo aqui na Terra, né? Então, as flores, né? E deu um colorido especial aí para nossa... acho que eu vou deixar aqui nesse um colorido especial para a vida das pessoas. No quarto dia, na verdade, já existia a luz, mas ainda não existiam os astros, né? Então, Deus criou o Sol, a Lua, as estrelas, né? Dando continuidade à criação aí do espaço. No quinto dia, né? Então Deus separou, na verdade, a água da terra, né? E nele colocou os animais aquáticos, nos mares, nos rios, né? E na parte da terra, na parte do ar, na verdade, né? Porque depois ele criou no sexto dia os animais terrestres. Mas no quinto dia ele criou os animais, as aves, os pássaros, né? Que nos fazem tanto bem e deixam maravilhosa a nossa natureza. Aí no sexto dia, Deus então criou todos os animais terrestres, né? Os répteis, os domésticos, todos os animais. Inclusive, ele criou também o animal racional, né? Que somos nós, o homem. Mas, na verdade, o homem, ele não foi criado assim, não nasceu assim bebezinho como nós nascemos, com a nossa criação, né? Mas Deus criou toda essa natureza, todos os animais e pássaros e todos, né? Até inclusive o espaço, tudo. Mas ele pensou assim, para que eu vou criar tudo isso se eu ainda não tenho quem usufrua disso, né? Então aí ele fez na verdade uma escultura, né? De barro para criar o homem, que foi Adão, né? O primeiro homem chamou-se Adão. E criou Adão, mas viu que ele estava sozinho aqui na terra e que também precisava de uma companheira, né? Segundo a Bíblia, então diz que a sua companheira foi criada a partir da costela, né? Que fica ao lado do homem, né? Então daí a Eva. E essa continuidade da história, né? Da criação, nós vamos ver no próximo encontro, né? E nós pensamos assim, né? Puxa, Deus criou tudo isso, né? Nos deu a vida. É por isso que hoje nós temos uma vida, né? Mas houve um princípio. Então, e Deus criou nesses 6 dias. Mas, aí no 7º dia, ele criou o homem começou o Adão e Eva, né? No caso, viveram. Deus também deu responsabilidade para eles. Só que depois, mais a fundo na história, vocês vão ver que eles não cumpriram, né? Mas achou que ele podia tomar conta do mundo, né? E no 7º dia, Deus contemplou tudo aquilo que ele havia criado. Toda a natureza e também é o que apreciamos, tudo que nós temos hoje. Então, a partir disso que a nossa história hoje, né, existe. Nós existimos porque Deus criou o homem, né, criou a natureza, e para que nós, isso tudo porque ele nos ama, né? Isso tudo porque ele nos quer bem, senão... Porque seria simples para ele, né?
criar só o dia e a noite, né? É. Ele não iria se incomodar em precisar chuva para poder ter as plantas, para ter água, para ter tudo o que tem vida. Então ele falou, não, eu vou pôr a luz e o sol, o sol e o dia e a noite. Daí ele pensou, mas isso aí foi muito simples, muito pouco. Então o que acha? Vamos pôr as nuvens para poder ter a água, para poder ter vida. A água é a nossa vida. Nós não vivemos sem ter a água. Daí ele pensou, mas o que adianta ter a água, ter o dia e ter a noite, se não temos as plantas para poder crescer, para poder ter o brilho, para poder ter aquela iluminação, aquela alegria? Você chegar no jardim da tua casa, hoje tá um botãozinho, aquela rosa, amanhã tá um botão, depois da manhã ela já tá uma flor. Veja o crescimento da criação. E ali ele pensou, mas só isso daqui para quê? Então vou pôr os animais. Vou pôr os animais para eles poderem comer das plantas, comer dos frutos, comer de tudo que eu estou oferecendo. Mas ia ter humano? Não ia ter. Ele pensou, mas eu preciso ter alguém racional que cuide de tudo isso. Porque como que eu vou ter tudo isso se eu não vou ter alguém que tem razão, tem emoção para poder cuidar? Então, ele criou nós, começando com Adão e Eva. E assim foi os dias que Jesus fez. E por que o 7º dia? Porque ele fez tudo isso, ele pensou tudo, ele fez tudo e no último dia ele descansou. Por isso que hoje nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para nós poder produzir. E domingo, para nós poder descansar. Muito bem. E com isso, com essa pequena explicação dos dias que Deus nos proporcionou, vocês em casa vão ler o capítulo 1 de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, e vão ali percorrer todo o caminho mais explicativo, mais historiador da nossa Bíblia. Ele vai do capítulo 1, versículo do 1 ao 31. Ele explica toda a criação, o que é que Deus fez, o porquê que ele fez. E nós vamos olhar todos os dias para a nossa janela e ver como que aquele passarinho, 6 horas da manhã já está cantando, próximo à nossa janela, né? Como que aquela flor, com 2, 3 dias já está uma rosa bonita. E assim por diante. Então, já dando continuidade, né? Já fica como uma tarefinha, então, a leitura desse capítulo da Bíblia, né? E daí, vocês, na sequência, já podem escrever no caderno, então, como se fosse uma oração, né? Para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos criou, né? Vocês podem até iniciar essa oração dizendo obrigado, Senhor, daí pelo quê, né? Por tudo, pelas coisas que para vocês são mais, assim, importantes ou que vocês acham, né? Junto com a família. Então, já fica como uma atividade. E, então, a primeira seria ler a Bíblia junto e depois escrever no caderninho, então, a oração, né? Escrever um pequeno texto. Na sequência, ali no manual de vocês, na página 34, isso, né? Página 34. Na página 34. Então, nosso Deus é todo poderoso. Foi Ele que criou todas as coisas, as que existem no céu e as que estão ao nosso redor aqui na terra. Ele nos deu tudo, isso gratuitamente, porque Ele nos ama. Ele é o nosso Criador, tem o poder de dar a vida.
Você já viu no você caminhar, quando você vai a algum lugar, quanta coisa Deus põe para você ao seu redor, a hora que você vai andando, vai passeando, mesmo de carro, a pé, tanta coisa que Ele põe ao teu redor que é inimaginável, porque é muita coisa. E como que Ele tem essa criatividade imensa de nos proporcionar tudo isso que nós temos. Como eram as coisas antes, as dificuldades que existiam antes. Existia muita dificuldade, muitas coisas, né? Vejam com a avó, com os avós de vocês, mesmo com os pais de vocês. Eles não tinham todas as tecnologias que nós temos hoje, as coisas boas e as coisas ruins que nós temos hoje. Converse com eles para vocês verem. Tem muita coisa que eles tinham e hoje vocês não têm. E que eles não tinham e vocês têm. E semana passada, vocês fizeram uma pergunta a cada um da família de vocês, que era um compromisso assumido perante a Bíblia que vocês iriam fazer, né? Aquele textinho que era aquele cartãozinho que alguns fizeram bem bonitinho, decorado, arrumadinho, né? Então, aquele compromisso vocês vão pegar hoje e vão fazer este mobile. Assim, a Regina fez o dela e eu fiz o meu. Nós colocamos os compromissos das nossas famílias, o que cada um da nossa casa se propôs em fazer. E vocês aí na casa de vocês vão fazer também. Daí vocês mandam para nós esse mobile, contando o compromisso, mostrando cada papelzinho, se tem o pai, a mãe e vocês, vejam com mais alguém da família para poder fazer também. Convide alguém para fazer. E neste mobile, nós vamos pôr o nosso compromisso perante a nossa comunidade, perante a nossa religião. E na sequência, vamos lá na página 35. Não, 34, quer dizer, que é ali na parte da espiritualização. Vamos ler ali o relato da criação do livro de Gênesis. Não é uma historinha apenas para saber como as coisas aconteceram, ou um relatório dos bens de Deus. É um poema para escutar, sentir, contemplar e rezar, descobrindo isto. Tudo é bom, como Deus é bom. Foi escrito não para ser lido como todo de uma vez, mas para que pudéssemos fechar os nossos olhos e enxergar cada criatura com o coração e abençoar. Você é um bem de Deus. Deus encheu tudo com a sua bênção. Por isso se diz, viu que tudo era bom. A palavra bênção quer dizer bendito, benedicto. Ou seja, o bem é dito. Por este motivo, nós, sempre quando vamos sair, quando vamos dormir, sempre a gente pede a bênção, né? Pedimos a bênção para nossos pais, nossos avós, nossos padrinhos, tios. Sempre a gente fala, benção, benção. E aí que ele nos diz, bendito, seja bendito. Bênção significa palavra boa, dita sobre algo ou alguém. Deus abençoou tudo o que ele criou. Ele viu que era bom, mas faltava alguém para receber a grande bênção da criação. Foi por isso que ele criou o homem. Foi por isso que ele nos criou. Então, convidamos vocês nesse momento para fechar os olhos por um instante e permanecer assim enquanto refletimos. Apenas escutem o som, né, lá
de onde vocês estão, o som dos passarinhos, né? O som da natureza. E tente imaginar toda a beleza que há então na criação, deixando-se maravilhar por tão grande amor de Deus. Coloque a sua mão no coração e diga: eu sou abençoado por Deus. Agradeço a Ele todas as maravilhas da criação e pela bênção que deu a cada um de nós, seus filhos. Aí abram os olhos e vejam a reflexão, né? Pensem na que tudo aquilo que vocês viram, que vocês contemplaram da natureza. Como a natureza é bonita e o quanto ela é importante na nossa vida, né? Em todos os aspectos. Tudo que Deus criou foi para nosso bem e porque Ele nos ama. E com essas explicações, e aí na casa, vocês com os pais de vocês, reflitam também mais um pouco. Pensem o quanto Deus é bom conosco, o quanto Ele nos abençoa, porque tantas coisas Ele nos dá. Nós precisamos de chuva? Precisamos. Ele pensa, hoje não, amanhã talvez, e Ele nos dá. Nós precisamos de tudo o que Ele nos dá. E Ele só nos entrega o que nós merecemos. E aquilo também que nós pedimos, porque às vezes as pessoas reclamam, né? Ai, mas Deus não me ajuda, nunca me ajuda. Mas nunca reza, nunca pede a Deus, né? Então sempre fazer uma oração. Mesmo, olha, vocês como crianças, né? Vocês fizeram outro dia no caderninho lá, tão bonitinho aquilo que vocês escreveram, né? Lá do fundo do coração. O que vocês queriam pedir a Deus ou mesmo agradecer a Deus? Então esses momentos são bem importantes. É bom, né, registrar também, né? E com isso nós vamos finalizando o nosso encontro, nosso segundo encontro. Tá? Então até a próxima, né? No terceiro encontro nós vamos dar continuidade, né, à história da criação, falando mais um pouquinho sobre Adão e Eva. Um beijo a todos e esperamos vocês no nosso próximo